A filosofia por trás da aeronave era de uma brutalidade funcional, uma verdadeira grosseria de aço. O seu armamento principal consistia em 8 metralhadoras Browning M2 de calibre .50, 4 em cada asa. Juntas, elas representavam uma concentração de poder de fogo sem precedentes para um caça monomotor daquele período. Para os pilotos da Luftwaffe, acostumados ao combate contra aeronaves armadas com canhões de disparo mais lento ou metralhadoras de menor calibre, o encontro com essa nova ameaça era uma experiência visceralmente diferente. O som era o primeiro indicativo. Não era o zumbido agudo de um motor em linha, mas o rugido profundo e mecânico de um enorme motor radial, um som que preenchia o ar com uma presença física inconfundível. E então, vinha o som das armas. Uma rajada curta, de apenas 1 segundo, lançava mais de 100 projéteis de meia polegada no ar, criando uma parede de metal que simplesmente desintegrava o que estivesse em seu caminho. No ano de 1943, este som tornou-se um presságio aterrorizante sobre os céus da Europa ocupada. Os pilotos de caça alemães, veteranos de inúmeros combates, aprenderam a reconhecer a silhueta robusta e a identificar o perigo iminente. A doutrina de combate aéreo até então favorecia a agilidade e a manobrabilidade em curvas fechadas, mas esta nova máquina americana ignorava essas regras. Ela operava sob um princípio diferente, a aplicação esmagadora de energia e massa. Um piloto alemão que avistasse um desses caças acima de sua formação sabia que o confronto não seria um duelo de manobras, mas uma execução rápida. O atacante mergulhava, sua velocidade aumentando a níveis extremos, e por um breve instante, o céu se enchia de traçantes. Não havia tempo para reagir ou para engajar em um combate tradicional. Caças Messerschmitt e Focke-Wulf eram atingidos, suas estruturas metálicas rasgadas, antes que seus pilotos pudessem sequer completar uma manobra evasiva. O ataque terminava tão rápido quanto começava, e o agressor usava sua imensa energia cinética para subir e desaparecer, pronto para repetir o processo. Esta é a história do Republic P-47 Thunderbolt. Para seus pilotos, ele era o Jug, um apelido derivado de Juggernaut, ou rolo compressor. Para os homens que ele protegia nas fortalezas voadoras B-17, era um anjo da guarda. Mas para seus inimigos, ele era uma bigorna voadora, um instrumento de força bruta que descia dos céus para esmagar a resistência. Construído para ser resistente, para absorver danos e, acima de tudo, para dominar através do poder de fogo absoluto, o Thunderbolt reescreveu as táticas de combate aéreo. Sua chegada em massa aos teatros de operação marcou um ponto de virada na guerra pelos céus da Europa, um conflito que seria decidido não pela elegância, mas pela capacidade industrial e pela aplicação implacável de força. A história do P-47 é a história de como uma máquina pesada, subestimada e brutalmente eficaz ajudou a quebrar a espinha dorsal da força de caças da Luftwaffe, abrindo caminho para a vitória final dos aliados. O ano de 1943 representa um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial. Nos céus da Europa, uma nova e massiva ofensiva ganhava força, a campanha combinada de bombardeio. A estratégia aliada era clara e dividida. Durante a noite, a Força Aérea Real Britânica realizava bombardeios de área, visando desestabilizar a produção industrial e o moral da população alemã. Durante o dia, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos executava missões de bombardeio de precisão, com o objetivo de destruir alvos específicos, como fábricas de rolamentos, estaleiros de submarinos e complexos industriais vitais para a máquina de guerra do Terceiro Reich. O palco principal para esta batalha aérea eram os territórios ocupados da França, os Países Baixos e, crucialmente, o próprio coração industrial da Alemanha. A doutrina americana baseava-se na teoria da fortaleza voadora autodefensável. Acreditava-se que as formações cerradas de bombardeiros B-17 e B-24, com suas dezenas de metralhadoras calibre .50 cobrindo quase todos os ângulos, poderiam criar uma zona de fogo defensivo impenetrável, capaz de repelir os ataques inimigos. No entanto, a realidade do combate provou que essa teoria era perigosamente otimista. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, havia desenvolvido um sistema de defesa altamente sofisticado e mortal. Controladores em terra, utilizando uma extensa rede de radares, guiavam os esquadrões de caça com precisão cirúrgica para interceptar as formações de bombardeiros muito antes de chegarem aos seus alvos. Para as tripulações americanas, cada missão se tornava uma luta desesperada pela sobrevivência. As fortalezas voadoras, apesar de sua robustez, eram alvos grandes e relativamente lentos. Tornaram-se presas para os experientes pilotos de caça alemães, os Sperten, que voavam em aeronaves projetadas especificamente para o combate aéreo. O Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf Fw-190 eram adversários formidáveis,
armados com canhões de 20 e 30 milímetros, cujos projéteis explosivos podiam destruir o motor ou rasgar a fuselagem de um bombardeiro com poucos acertos. Os pilotos alemães desenvolveram táticas brutais, como os ataques frontais, nos quais voavam diretamente contra as formações, mirando nas cabines de pilotagem para maximizar o dano e desorganizar a defesa. O problema fundamental para os aliados era o alcance dos seus caças de escolta. Aeronaves como o Spitfire britânico e o P-38 Lightning americano eram eficazes, mas seu combustível limitado os forçava a retornar à base muito antes que os bombardeiros atingissem os alvos mais profundos em território alemão. Isso deixava os bombardeiros sozinhos e vulneráveis por horas, expostos aos ataques incessantes da Luftwaffe. As perdas tornaram-se insustentáveis. Em missões contra alvos como as fábricas de Schweinfurt e Regensburg, as taxas de baixa chegaram a quase 25%, um número que tornava estatisticamente impossível para uma tripulação completar seu turno de 25 missões. Ficou evidente que, sem uma mudança drástica, a campanha de bombardeio diurno estava fadada ao fracasso. Era preciso um novo tipo de guardião. Um caça com alcance para acompanhar os bombardeiros até o alvo e de volta, com poder de fogo para enfrentar e superar os melhores caças alemães, e com a resistência para sobreviver aos rigores do combate. Um avião que pudesse não apenas lutar, mas dominar os céus e garantir a supremacia aérea aliada. A resposta americana para este dilema não veio na forma de um caça leve e ágil, como se poderia esperar. A solução foi um monstro. A resposta foi o Republic P-47 Thunderbolt. Para os pilotos que voavam nele, o apelido era Jug. A origem do nome é dupla. Para alguns, sua silhueta robusta e bojuda, vista de lado, lembrava um jarro comum, um Jug em inglês. Contudo, para muitos, o apelido era uma abreviação de Juggernaut, ou rolo compressor, uma descrição muito mais apropriada para seu impacto no campo de batalha. E um rolo compressor ele era. O P-47 era, sem margem para dúvida, o maior e mais pesado caça-monomotor de toda a Segunda Guerra Mundial. Sua presença física em um aeródromo era imponente, fazendo com que caças como o Spitfire britânico ou mesmo o P-51 Mustang americano parecessem pequenos e delicados em comparação. Os números confirmam essa percepção visual. Seu peso vazio, de aproximadamente 4,5 toneladas, era quase o dobro do peso de um Messerschmitt Bf-109. Totalmente carregado para combate, com combustível e munição, seu peso podia ultrapassar as 8 toneladas. Essa massa colossal era o resultado direto de uma filosofia de projeto que priorizava a robustez, o poder de fogo e a potência acima da manobrabilidade tradicional. O Thunderbolt não foi construído para ser um esgrimista ágil, mas sim um pugilista peso-pesado, projetado para absorver golpes e desferir um nocaute com um único soco. O coração desta máquina era uma maravilha da engenharia da época, o motor Pratt Whitney R2800 Double Vaz. Era um motor radial de 18 cilindros, refrigerado a ar, capaz de gerar mais de 2.000 cavalos de potência, uma cifra que superava significativamente a dos motores em linha refrigerados a líquido de seus adversários alemães. Toda a estrutura da aeronave foi, em essência, projetada em torno deste enorme sistema de propulsão. Mas a verdadeira chave para seu desempenho, especialmente nas grandes altitudes onde os bombardeiros operavam, era seu complexo e inovador sistema de turbocompressor. Este dispositivo utilizava os gases de escape do motor para girar uma turbina, que por sua vez comprimia o ar rarefeito das altas altitudes antes de injetá-lo no motor, permitindo que ele mantivesse sua potência máxima onde outros caças começavam a perder fôlego. Toda a intrincada e volumosa tubulação necessária para este sistema percorria a parte inferior e traseira da fuselagem, o que ditava o formato profundo e maciço da aeronave, contribuindo para seu apelido de jarro. O resultado final dessa abordagem de engenharia era uma plataforma de armas excepcionalmente estável e resistente, capaz de carregar um armamento devastador e de suportar uma quantidade de danos de combate que seria fatal para qualquer outra aeronave. Ele não foi desenhado para dançar com seus oponentes em curvas fechadas e prolongadas. Sua função era outra, mais direta e brutal. Este gigante americano, pesado, robusto e construído em torno do motor a pistão mais potente da época, representava uma nova filosofia de combate aéreo, uma que a Luftwaffe em breve aprenderia a temer profundamente. Os adversários que o P-47 Thunderbolt encontrou nos céus da Europa não eram novatos. Eram oponentes formidáveis, produtos de uma indústria de guerra altamente avançada e pilotados por veteranos de anos de conflito. A Luftwaffe dispunha de 2 aeronaves de caça principais, cada uma com características distintas e um histórico comprovado de letalidade. A espinha dorsal da força de caças alemã era o Messerschmitt Bf-109. Este era um verdadeiro veterano,
um projeto que datava de antes da guerra e que havia sido testado em combate pela primeira vez na Guerra Civil Espanhola. Ao longo dos anos, o Bf-109 passou por inúmeras atualizações, mantendo-se competitivo até os últimos dias do conflito. Era uma aeronave leve, ágil e com uma excelente taxa de subida, projetada em torno de um motor Daimler-Benz em linha, refrigerado a líquido. Sua principal arma era, frequentemente, um canhão que disparava através do cubo da hélice, uma configuração que permitia uma precisão notável, concentrando o poder de fogo diretamente na linha de visão do piloto. Para os pilotos aliados, enfrentar um Bf-109 experiente era um duelo de habilidade, onde um erro de cálculo podia ser fatal. Se o Bf-109 era o esgrimista preciso, seu parceiro era o pugilista brutal, o Focke-Wulf FW-190. Sua chegada na frente de combate em 1941 foi um choque para os aliados. Apelidado de Würger, ou pássaro açougueiro, o FW-190 era superior em quase todos os aspectos aos caças aliados da época, especialmente ao Spitfire Mark V. Ao contrário do Bf-109, ele era construído em torno de um robusto motor radial BMW 801, refrigerado a ar, muito semelhante em conceito ao motor do próprio Thunderbolt. Essa escolha de motor o tornava excepcionalmente resistente a danos de combate. Sua principal vantagem, no entanto, era uma combinação de alta velocidade em voo nivelado, uma taxa de rolagem fenomenal e um armamento pesado, que geralmente consistia em 4 canhões de 20 mm montados nas asas, além de 2 metralhadoras. O FW-190 era um caçador puro, uma plataforma de armas projetada para destruir bombardeiros e superar outros caças com força bruta e velocidade. Juntas, essas duas aeronaves formavam a base da doutrina de combate aéreo alemã, que se provou devastadoramente eficaz nos primeiros anos da guerra. Essa doutrina era centrada no combate de curta distância, conhecido como dogfight ou combate de curva. Os pilotos alemães, os Sperten, eram mestres em manobrar suas aeronaves em curvas apertadas e complexas para ganhar uma posição vantajosa na cauda do inimigo. Tanto o Bf-109, com sua leveza, quanto o FW-190, com sua taxa de rolagem superior, foram projetados para se destacar nesse tipo de confronto. Seus pilotos, portanto, esperavam e buscavam ativamente esse tipo de engajamento. Sua tática padrão era atrair o caça inimigo para uma batalha de manobras, confiantes de que sua superioridade técnica e de treinamento lhes garantiria a vitória. Para eles, o erro fatal que um piloto adversário poderia cometer era aceitar o desafio e tentar virar por dentro de suas aeronaves. Era uma armadilha tática, uma isca que havia funcionado inúmeras vezes contra os caças aliados anteriores. Essa era a arena de combate que eles dominavam, e era precisamente essa arena que o P-47 Thunderbolt foi projetado para ignorar completamente. Mas o Republic P-47 Thunderbolt não foi projetado para jogar esse jogo. Seus pilotos foram instruídos a evitar, a todo custo, a armadilha do combate de curva. Essa forma de combate aéreo, um duelo horizontal, era um teste de agilidade pura, onde aeronaves mais leves e com menor carga alar, como o Bf-109, possuíam uma vantagem intrínseca. O objetivo era simples, através de uma série de curvas e contracurvas, manobrar para se posicionar na cauda do adversário e obter uma solução de tiro limpa. Contudo, cada curva apertada, cada manobra brusca para ganhar uma vantagem posicional, tinha um preço físico inevitável, a perda de energia. Em cada virada, a aeronave sangrava velocidade e altitude, recursos vitais para a sobrevivência. Para um caça pesado como o Thunderbolt, entrar nesse tipo de confronto era ceder a iniciativa e se colocar em uma desvantagem fatal. Em seu lugar, os pilotos do Thunderbolt foram treinados em uma doutrina diferente, uma filosofia de combate baseada na física fundamental do voo, as táticas de energia. O princípio era simples e absoluto: a energia é a moeda corrente do combate aéreo. Um piloto com mais energia do que seu oponente detinha a iniciativa e, consequentemente, as chaves para a sobrevivência e a vitória. Essa energia se manifestava de duas formas interligadas: energia potencial, representada pela altitude, e energia cinética, representada pela velocidade. A altitude era como um capital armazenado, um recurso que podia ser convertido a qualquer momento. Velocidade era o poder de compra imediato, a capacidade de executar uma ação. Um piloto podia trocar uma pela outra. Ao mergulhar, ele convertia a energia potencial da altitude em uma enorme quantidade de energia cinética, ou seja, velocidade. Ao subir, ele convertia a velocidade de volta em altitude, reabastecendo sua reserva de energia potencial. O piloto que gerenciasse melhor esse balanço energético controlaria o combate. O P-47,
com sua massa colossal, era um péssimo combatente de curva. Tentar manobrar como um Bf-109 seria um suicídio tático, pois sua inércia o tornaria um alvo lento e previsível. No entanto, essa mesma massa se tornava uma vantagem decisiva no contexto das táticas de energia. Ao iniciar o mergulho, a gravidade atuava sobre suas quase 8 toneladas, convertendo a energia potencial da altitude em uma quantidade avassaladora de energia cinética. Sua estrutura robusta e a aerodinâmica limpa permitiam que ele não apenas atingisse velocidades extremas nesse processo, mas também retivesse essa energia por mais tempo do que seus adversários mais leves, que sofriam mais com o arrasto. O Thunderbolt era, em essência, um acumulador de energia extremamente eficiente. O treinamento de um piloto de Thunderbolt era, portanto, um exercício de disciplina. Ele aprendia a ver o combate não como um plano bidimensional, mas como um espaço tridimensional, onde o eixo vertical era sua principal arma. A regra era nunca seguir um inimigo em uma curva fechada. Se o alvo tentasse engajar em uma batalha de manobras, a resposta correta era usar a velocidade para subir, convertendo a energia cinética de volta em energia potencial, reposicionando-se para um novo ataque de uma posição de vantagem superior. Essa era a essência da nova doutrina. O Thunderbolt não buscava um duelo de esgrima. Ele usava sua massa para uma única e devastadora finalidade: mergulhar como um martelo, transformando a física em uma arma letal e redefinindo as regras do engajamento aéreo sobre a Europa. A aplicação prática desta nova filosofia de combate foi codificada em uma tática que se tornaria sinônimo do P-47, Boom End Zoom. O nome, em inglês, descreve perfeitamente a sequência de ações. Era uma doutrina brutalmente simples em seu conceito, mas que exigia enorme disciplina, paciência e uma compreensão fundamental da física do voo para ser executada com eficácia. A tática transformava o combate aéreo de um duelo de manobras em uma série de execuções calculadas, onde o piloto do Thunderbolt atuava como um predador que escolhia o momento e o local do ataque, negando ao seu oponente qualquer chance de retaliação. A execução desta doutrina seguia uma sequência metódica. O primeiro passo era a busca por uma vantagem de altitude. Patrulhando bem acima da altitude de combate esperada, os pilotos de P-47 usavam o céu como um terreno elevado, acumulando a energia potencial que seria a chave para o sucesso. Paciência era fundamental. Eles não mergulhavam no primeiro contato, mas avaliavam a situação tática, identificando alvos isolados ou aeronaves inimigas que estivessem em desvantagem energética. Ao avistar um alvo em uma posição inferior, o piloto do Thunderbolt iniciava a fase de ataque, o boom. Empurrando o manche para frente, a aeronave inclinava seu nariz para o solo, e a gravidade assumia o controle, puxando as quase 8 toneladas da máquina para baixo em uma aceleração implacável. Neste mergulho, o P-47 se transformava. De um avião que parecia pesado e lento em voo nivelado, ele se tornava o objeto mais rápido no céu, superando facilmente as velocidades máximas de seus adversários. A velocidade não era apenas para o ataque, era sua apólice de seguro. O ataque em si era um evento de segundos. O piloto alinhava sua mira com o alvo, calculando a deflexão necessária para que seus projéteis e o avião inimigo ocupassem o mesmo ponto no espaço. A janela para o disparo era extremamente curta. Uma única e concentrada rajada das 8 metralhadoras calibre .50 era tudo o que era necessário. Era um muro de chumbo que não precisava ser preciso no sentido cirúrgico. Sua densidade e volume garantiam que o impacto seria devastador, arrancando superfícies de controle, destruindo motores ou atingindo a cabine do piloto. Imediatamente após disparar, sem qualquer hesitação ou tentação de observar os resultados, o piloto executava a segunda parte da manobra, o zoom. Puxando o manche suavemente para trás, ele convertia a vasta reserva de energia cinética, a velocidade absurda acumulada no mergulho, de volta em energia potencial. A aeronave subia em um ângulo íngreme e em alta velocidade, deixando o inimigo para trás e para baixo. Qualquer caça alemão que tentasse seguir o Thunderbolt nesta subida perderia rapidamente sua energia e estolaria, tornando-se um alvo fácil. O piloto do P-47, agora seguro de volta em sua altitude de vantagem, podia avaliar o resultado do ataque, reposicionar-se, se necessário, iniciar todo o processo novamente contra outro alvo. A tática era uma repetição disciplinada deste ciclo: mergulhar, atirar, subir. Era um método de combate impessoal e mecânico, que negava a honra de um duelo e impunha a dura realidade da física e do poder de fogo. Antes que o piloto inimigo pudesse compreender a origem do ataque, o Thunderbolt já havia atingido, desaparecido e estava pronto para atacar novamente. Se a tática do Boom End Zoom era o método, o coração de sua letalidade era o seu armamento.
A eficácia de um ataque que durava apenas 1 ou 2 segundos dependia inteiramente da capacidade de infligir danos catastróficos e instantâneos. Para esta finalidade, o P-47 Thunderbolt foi equipado com uma das mais formidáveis concentrações de poder de fogo já instaladas em um caça monomotor, 8 metralhadoras Browning M2, de calibre .50 BMG, com 4 montadas em cada asa. Este não era apenas um aumento quantitativo em relação a outros caças, era uma mudança qualitativa na filosofia de armamento aéreo. A arma em questão, a Browning M2, já era uma lenda por sua confiabilidade e poder de parada, mas sua instalação em tal número transformava o Thunderbolt em uma plataforma de tiro voadora. Juntas, estas 8 armas eram capazes de uma cadência de tiro teórica combinada de mais de 6.000 disparos por minuto. Na prática, isso se traduzia em mais de 100 projéteis de meia polegada sendo arremessados em direção ao alvo a cada segundo de rajada. O projétil de calibre .50, ou 12,7 mm, era uma munição pesada, projetada para perfurar blindagens leves e destruir material. Cada projétil possuía uma energia cinética imensa, muito superior à das munições de rifle usadas em outros caças. Uma única rajada curta, de 1 segundo, representava o lançamento de uma massa de metal de quase 5 quilos contra o inimigo. Não era uma simples rajada, era uma parede de chumbo em movimento, uma força física que não apenas perfurava, mas que esmagava e desintegrava a estrutura de alumínio de uma aeronave inimiga. Para maximizar este efeito devastador, os armeiros em terra realizavam um procedimento crucial conhecido como harmonização ou convergência. Como as metralhadoras estavam montadas nas asas, a vários metros de distância umas das outras, elas eram anguladas ligeiramente para dentro. O objetivo era fazer com que as trajetórias dos 800 projéteis se cruzassem em um único ponto, a uma distância de combate pré-determinada, geralmente entre 250 e 300 metros à frente do avião. Isso criava uma zona de aniquilação, um cone de fogo com cerca de 1 metro de diâmetro, onde a densidade de projéteis era tão alta que era praticamente impossível para um alvo passar por ela sem sofrer danos fatais. Esta técnica exigia que o piloto do P-47 fosse um atirador disciplinado, disparando apenas quando o inimigo estivesse dentro desta janela de convergência ideal para garantir o máximo impacto. A munição carregada nas esteiras de alimentação também era uma mistura cuidadosamente selecionada para diferentes propósitos. As cintas de munição eram tipicamente carregadas em sequências que incluíam projéteis perfurantes de blindagem, para destruir motores e longarinas de asa, projéteis incendiários, projetados para inflamar tanques de combustível e linhas de óleo, e projéteis traçantes, que deixavam um rastro de fumaça ou luz visível, ajudando o piloto a corrigir sua mira em tempo real. O resultado visual para o piloto inimigo era o de uma chuva de fogo convergindo para sua aeronave. O efeito físico era o de uma serra elétrica industrial cortando metal. As superfícies de controle eram arrancadas, as fuselagens eram rasgadas, e os motores eram destruídos sob o impacto avassalador. O poder de fogo do P-47 garantia que o veredito do combate fosse entregue de forma rápida e conclusiva, eliminando a necessidade de um duelo prolongado e permitindo que o caça usasse sua energia para escapar e se preparar para o próximo ataque. O poder de fogo do Thunderbolt, contudo, seria ineficaz sem o meio de aplicá-lo com precisão e, crucialmente, de escapar ileso. A chave para essa invulnerabilidade tática residia em uma característica que definia a aeronave tanto quanto suas metralhadoras, sua extraordinária velocidade e mergulho. Em um mergulho, o P-47 tornava-se um escravo obediente da gravidade. Sua massa colossal, que o tornava pouco ágil em combate horizontal, transformava-se em seu maior trunfo no eixo vertical. As quase 8 toneladas de metal, motor e munição eram puxadas em direção à terra com uma aceleração que aeronaves mais leves simplesmente não conseguiam igualar. A energia potencial da altitude era convertida em energia cinética a uma taxa espantosa, empurrando a aeronave para os limites da engenharia aeronáutica da época. Os mostradores de velocidade no painel de instrumentos contavam a história. Em um mergulho de ataque, o ponteiro girava rapidamente, ultrapassando a marca dos 700 km por hora com facilidade. Em mergulhos prolongados, foram registrados relatos de pilotos que se aproximaram e, em alguns casos, excederam os 800 km por hora. Essas velocidades colocavam o P-47 no limiar do voo transônico, um regime onde o ar começa a se comportar de maneira imprevisível e perigosa, aproximando-se da velocidade do som. Para os pilotos, era uma experiência física intensa. A estrutura da aeronave vibrava sob a tensão extrema, e o som do vento uivando sobre o cockpit tornava-se um rugido ensurdecedor. Mas a estrutura do Thunderbolt havia sido projetada para suportar exatamente isso. Sua construção robusta, com longarinas de asas superdimensionadas e uma fuselagem reforçada,
Garantia que a aeronave se mantivesse coesa sob forças que teriam desintegrado outros caças. Esses números não eram apenas estatísticas, representavam uma barreira física que seus oponentes não podiam cruzar. Se um piloto de um Messerschmitt Bf-109 ou de um Focke-Wulf FW-190 cometesse o erro fatal de tentar seguir um P-47 em um mergulho profundo, as consequências eram quase sempre catastróficas para o avião alemão. As aeronaves da Luftwaffe, embora excelentes em seu envelope de voo projetado, não possuíam a massa nem a resistência estrutural para suportar tais velocidades. Ao tentarem acompanhar o Jug, seus aviões encontravam um fenômeno conhecido como compressibilidade, onde o fluxo de ar sobre as asas se aproximava da velocidade do som, causando a perda de eficácia das superfícies de controle. O manche ficava pesado e sem resposta, e o avião se tornava incontrolável. Pior ainda era o risco de flúter aerodinâmico, uma vibração violenta que podia arrancar um aileron ou um profundor em segundos, resultando na desintegração completa da aeronave no ar. Portanto, a velocidade do Thunderbolt em mergulho era sua apólice de seguro. Era a garantia de que, após desferir seu golpe devastador, o piloto poderia simplesmente apontar o nariz para baixo e acelerar para longe da zona de perigo, deixando para trás qualquer inimigo que tentasse persegui-lo. Essa capacidade de ditar os termos do desengajamento era uma vantagem tática absoluta. O P-47 podia entrar e sair do combate à sua vontade, atacando de uma posição de superioridade energética e tornando-se efetivamente invulnerável à retaliação imediata. Em um céu onde a sobrevivência era medida em segundos e frações de segundo, a capacidade de ser objeto mais rápido no campo de batalha vertical era a diferença entre a vida e a morte. O Jug era, em um mergulho, simplesmente imparável. Para os pilotos envolvidos, o combate aéreo não era um evento abstrato, mas uma sequência de eventos físicos e sensoriais. A experiência de um ataque executado por um P-47 Thunderbolt, no entanto, levava essa realidade a um novo extremo, definido pela velocidade e pela força bruta. Do cockpit do piloto americano, a sequência era metódica e calculada. A decisão de mergulhar era um ato deliberado, uma conversão de altitude em velocidade. À medida que o nariz da aeronave apontava para baixo, o mundo exterior se tornava um borrão vertical, e o único ponto de foco era a silhueta do avião inimigo, crescendo rapidamente na mira giroscópica. O som dentro da cabine mudava drasticamente. O ronco constante do motor radial era sobreposto por um uivo agudo e crescente, o som do ar sendo cortado pela estrutura a mais de 700 km por hora. O piloto sentia a aceleração pressionando contra o assento, uma força física que confirmava a acumulação da energia necessária para o ataque e a subsequente fuga. Na distância de convergência ideal, uma pressão no botão de disparo no manche desencadeava o evento principal. A aeronave inteira vibrava com a força da recuo das 8 metralhadoras. Por 1 ou 2 segundos, uma torrente de projéteis traçantes se estendia à frente do cockpit, parecendo uma série de linhas de luz sólidas que se uniam em um único ponto no espaço, exatamente onde o avião inimigo estava. O piloto não via a destruição em detalhe. Seu foco estava em manter a mira estável durante essa janela de tempo infinitesimal, imediatamente após iniciar a manobra de recuperação. Puxando o manche, as forças G o comprimiam no assento, o sangue drenando de sua cabeça, enquanto a imensa energia cinética era convertida de volta em altitude, levando-o para a segurança do céu acima. Para o piloto alemão na outra ponta desta equação física, a experiência era radicalmente diferente e avassaladora. Tudo começava, muitas vezes, com a percepção de um ponto distante no céu, um brilho de sol em uma carlinga, posicionado muito acima. Inicialmente, poderia não parecer uma ameaça imediata. O erro fatal era subestimar a velocidade com que essa ameaça se materializaria. Em questão de segundos, o ponto se transformava em uma silhueta reconhecível, e essa silhueta crescia a uma taxa que desafiava a experiência de combate anterior. A percepção humana mal conseguia processar a velocidade do evento que estava prestes a acontecer. O som era o primeiro assalto aos sentidos. Não era o zumbido agudo de um motor em linha, mas um rugido baixo gutural que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, o som do enorme motor radial Pratt & Whitney R2800 em plena potência durante o mergulho. Conforme o P-47 se aproximava, o efeito Doppler alterava drasticamente a frequência desse som, transformando-o em um barulho profundo e pulsante, comparado por muitos sobreviventes ao de uma locomotiva desgovernada passando a poucos metros de distância. Era um som que podia ser sentido fisicamente, uma vibração no ar que anunciava a violência iminente. Então, o ataque visual começava. O campo de visão do piloto era subitamente preenchido por uma densa corrente de projéteis traçantes, uma chuva de fogo que parecia convergir diretamente para sua cabine. Não havia tempo para uma manobra evasiva complexa.
A única reação possível era uma quebra instintiva e violenta. Segundos depois, os impactos. Uma série de golpes violentos e surdos sacudia a estrutura da aeronave. Placas de metal da fuselagem e das asas eram arrancadas sob a força cinética dos projéteis de calibre .50. Instrumentos no painel se estilhaçavam. A carlinga podia rachar ou ser perfurada. O piloto sentia a resposta dos controles ficar lenta e pesada, à medida que cabos eram cortados e superfícies de controle eram danificadas. E então, tão subitamente quanto começou, tudo terminava. O rugido ensurdecedor era substituído pelo silêncio, quebrado apenas pelo som do vento assobiando através dos novos buracos na fuselagem e pelo possível som irregular de um motor danificado. Olhando para trás, não havia nada. O P-47 já havia desaparecido, completando sua manobra de subida, um ponto que se afastava rapidamente, subindo de volta para o azul profundo, pronto para repetir o processo. Mas a capacidade de infligir danos devastadores era apenas metade da equação que transformou o P-47 Thunderbolt em uma lenda. Sua outra metade, igualmente crucial para o sucesso e para o moral de seus pilotos, era sua capacidade quase sobrenatural de absorver punição e continuar voando. Se a sua ofensiva era a de um martelo, sua defesa era a de uma bigorna. A sobrevivência era um princípio fundamental em seu projeto, e essa filosofia se manifestava em dois componentes vitais: a proteção do piloto e a resiliência de seu motor. O piloto era o componente mais importante e insubstituível da aeronave, e sua proteção foi tratada com a máxima prioridade. Ao redor do cockpit, os engenheiros da Republic Aviation instalaram o que ficou conhecido como uma banheira de blindagem. Placas de aço espessas envolviam o assento e a parte inferior da cabine, projetadas para proteger o torso do piloto contra projéteis de canhão de 20 mm e estilhaços de fogo antiaéreo vindos de baixo ou dos lados. Atrás do piloto, uma placa de blindagem adicional protegia suas costas e sua cabeça, e o para-brisa frontal era construído com vidro laminado à prova de balas, com mais de 38 mm de espessura. Essa proteção integral garantia que, mesmo que a aeronave sofresse danos severos, o piloto teria uma chance muito maior de permanecer ileso e no controle da situação. Contudo, a verdadeira chave para a lendária robustez do Thunderbolt era seu motor radial Pratt & Whitney R2800, refrigerado a ar. Para entender sua vantagem, é preciso compará-lo com os motores em linha, refrigerados a líquido, que equipavam a maioria dos caças adversários, como o Messerschmitt Bf-109, e até mesmo aliados, como o Spitfire e o P-51 Mustang. Esses motores em linha dependiam de um complexo sistema de arrefecimento, composto por radiadores, bombas e uma extensa rede de mangueiras que transportavam um fluido, geralmente uma mistura de etilenoglicol e água. Este sistema era o seu calcanhar de Aquiles. Um único projétil de metralhadora ou um estilhaço de artilharia antiaérea que perfurasse qualquer parte deste sistema de arrefecimento era, na prática, uma sentença de morte para o motor. A perda do fluido refrigerante resultava em um superaquecimento rápido e incontrolável, levando à apreensão do motor e a uma falha catastrófica em questão de minutos, forçando o piloto a abandonar a aeronave ou a tentar um pouso de emergência em território hostil. O motor radial do P-47, por outro lado, eliminava completamente essa vulnerabilidade. Sendo refrigerado diretamente pelo fluxo de ar, ele não possuía um sistema de arrefecimento líquido. Seus 18 cilindros, dispostos em duas fileiras circulares, eram expostos ao ar, que passava por eles e dissipava o calor. Essa simplicidade o tornava imensamente resistente. Além disso, sua arquitetura oferecia um grau de redundância impensável em um motor em linha. A perda de um ou até dois cilindros devido a danos de combate não significava necessariamente uma falha total. O motor podia continuar a funcionar, embora de forma irregular e com potência reduzida, mas frequentemente com força suficiente para permitir que o piloto voasse centenas de quilômetros de volta à segurança de sua base. A própria massa física do motor, um bloco denso de metal na frente do avião, também funcionava como um escudo adicional para o piloto contra ataques frontais. Essa combinação de blindagem dedicada e um motor que podia tolerar danos absurdos deu aos pilotos do Thunderbolt uma confiança imensa em sua máquina. Eles sabiam que estavam voando em uma fortaleza, um avião que não apenas os levaria para a batalha, mas que, acima de tudo, faria o impossível para trazê-los de volta para casa. A teoria da robustez do P-47 foi comprovada não nos manuais de engenharia, mas nos relatórios de combate e, de forma mais eloquente, nas fotografias que desafiavam a lógica. Essa capacidade de sobrevivência não era um acaso, mas o resultado direto de sua filosofia de projeto, onde a massa e a resistência estrutural foram priorizadas. As histórias que emergiram dos esquadrões da 8ª e da 9ª Forças Aéreas são um testemunho direto dessa realidade,
transformando o que parecia ser propaganda em fato documentado. Pilotos retornavam às bases na Inglaterra em aeronaves que, por qualquer padrão convencional, deveriam ter se desintegrado no ar sobre a Alemanha. As imagens de arquivo são a prova irrefutável. Vemos Thunderbolts com buracos do tamanho de um homem atravessando completamente as asas, expondo as longarinas e os mecanismos internos, mas com a estrutura principal ainda intacta, permitindo um voo controlado. O revestimento de alumínio podia ser arrancado por projéteis de canhão de 20 e 30 mm ou por estilhaços de artilharia antiaérea, mas as longarinas superdimensionadas e a construção semi-monocoque mantinham a integridade da asa, evitando uma falha estrutural catastrófica. Os relatos sobre danos ao motor são ainda mais extremos. Em uma aeronave com motor em linha, um único acerto no sistema de arrefecimento era fatal. No P-47, cilindros inteiros podiam ser arrancados do bloco do motor pelo impacto de um projétil explosivo. O motor radial, com seu sistema de arrefecimento a ar, simplesmente continuava a funcionar nos cilindros restantes. Ele tossia fumaça preta e vazava óleo, sua potência drasticamente reduzida, mas continuava a girar a hélice, gerando o empuxo vital necessário para manter a aeronave no ar por centenas de quilômetros sobre território inimigo. Há casos documentados de pilotos que voaram de volta para a base com 3 ou 4 dos 18 cilindros completamente destruídos, um feito de engenharia e resistência que parecia impossível. A capacidade de absorver danos estendia-se a todas as partes da aeronave. Relatos e fotografias documentam Thunderbolts retornando com estabilizadores verticais quase que inteiramente destruídos, ou com lemes de profundidade transformados em uma treliça de metal retorcido. Em tais situações, os pilotos aprendiam a controlar a aeronave usando uma combinação cuidadosa de ailêrons e ajustes de potência do motor, lutando contra uma máquina instável por horas até alcançarem um campo de pouso amigo. A própria cabine, com sua blindagem pesada, frequentemente mostrava as marcas de impactos diretos que teriam sido fatais para o piloto em qualquer outra aeronave. Talvez os casos mais dramáticos sejam os de colisões no ar. Durante o caos de um combate aéreo em massa, com dezenas de aviões manobrando em alta velocidade, colisões eram um risco constante. Existem múltiplos relatos de P-47S que colidiram com caças inimigos, cortando a cauda ou a asa de um Bf-109 com sua própria asa robusta. Embora a aeronave americana sofresse danos severos, com metros de sua própria asa arrancados, a sua inércia e resistência estrutural frequentemente permitiam que o piloto recuperasse o controle e iniciasse a longa e perigosa jornada de volta para casa. Para os jovens pilotos, essa reputação se traduzia em um ativo intangível, mas de valor incalculável: a confiança. Saber que sua montaria podia absorver um erro tático ou um golpe de sorte do inimigo e ainda assim oferecer uma chance de retorno era uma vantagem psicológica imensa. As histórias tornaram-se parte do folclore da Força Aérea. Cada aeronave crivada de buracos que pousava em segurança, cada piloto que saía dos destroços de seu avião com um relato de sobrevivência inacreditável, reforçava a mesma verdade fundamental. A promessa implícita do Thunderbolt a seus pilotos era simples: ele sempre os trazia de volta. Com a chegada em massa do P-47 Thunderbolt aos teatros de operação europeus, a maré da guerra aérea começou a virar de forma decisiva. A doutrina da fortaleza voadora autodefensável havia se provado um fracasso custoso, e as perdas de bombardeiros atingiram níveis insustentáveis. A solução não estava em adicionar mais metralhadoras aos B-17 e B-24, mas em garantir que os caças da Luftwaffe sequer tivessem a chance de se aproximar. Foi neste papel que o P-47 se tornou o anjo da guarda das formações de bombardeiros, uma função que ele desempenhou com uma eficácia brutal, mudando a dinâmica do combate aéreo sobre a Alemanha. O problema fundamental enfrentado pelos caças de escolta anteriores, como os Spitfire, era o alcance. Eles podiam proteger os bombardeiros na entrada e na saída do espaço aéreo inimigo, mas eram forçados a retornar para reabastecer muito antes que as fortalezas voadoras atingissem seus alvos mais profundos. O P-47, com sua grande capacidade interna de combustível e, crucialmente, a introdução de tanques de combustível ejetáveis sob as asas e a fuselagem, resolveu este problema. Pela primeira vez, os aliados possuíam um caça pesado, com poder de fogo avassalador, que podia acompanhar os bombardeiros durante todo o percurso da missão, desde a decolagem na Inglaterra até o alvo na Alemanha, e de volta. A tática de escolta foi refinada para capitalizar as forças do Thunderbolt. Em vez de voarem colados às formações de bombardeiros, os esquadrões de P-47 operavam em uma formação de cobertura em altitude, patrulhando milhares de pés acima da corrente de bombardeiros. Esta posição lhes conferia a vantagem energética decisiva. A partir dali, eles podiam observar as aproximações dos caças alemães e aplicar a doutrina do Boom and Zoom com perfeição. Ao avistar um ataque da Luftwaffe se formando abaixo,
Os P-47 mergulhavam, transformando sua altitude em velocidade, e interceptavam os caças inimigos antes que eles pudessem iniciar seus próprios ataques contra os bombardeiros. Para os pilotos alemães, o cenário tático mudou da noite para o dia. Antes, seu único desafio era navegar pela cortina de fogo defensivo dos bombardeiros. Agora, eles precisavam primeiro lutar para atravessar uma barreira de caças americanos pesados e agressivos. Isso os colocava em um dilema impossível. Se focassem nos P-47, estariam ignorando seu objetivo principal, os bombardeiros. Se ignorassem os P-47 e fossem direto para os bombardeiros, estariam expondo suas caudas e flancos aos ataques devastadores das 8 metralhadoras calibre .50. O resultado foi uma inversão drástica nas taxas de perdas. As taxas de abate dos pilotos de P-47 dispararam, enquanto as perdas de bombardeiros começaram a diminuir drasticamente. A presença do JUG teve também um profundo impacto psicológico. Para as tripulações dos bombardeiros, a visão das silhuetas robustas dos Thunderbolts voando em escolta, seus Little Friends como eram chamados, tornou-se um fator decisivo para o moral. Significava que eles não estavam mais sozinhos na parte mais perigosa de sua jornada. Para a Luftwaffe, a presença constante dos P-47 era desmoralizante e desgastante, forçando-os a uma guerra de atrito que eles não podiam vencer. Com a chegada do Thunderbolt em números cada vez maiores, os céus sobre o Reich foram sendo sistematicamente limpos. A espinha dorsal da força de caças alemã começou a ser quebrada, não em um único combate decisivo, mas através de centenas de interceptações diárias, garantindo que as bombas chegassem aos seus alvos e que a máquina de guerra alemã fosse metodicamente desmantelada de cima para baixo. À medida que a supremacia aérea aliada se consolidava sobre a Europa, um novo e devastador capítulo na história do P-47 Thunderbolt começou a ser escrito. Com a ameaça dos caças da Luftwaffe significativamente reduzida, o imenso potencial do JUG foi redirecionado do céu para a terra. Sua função evoluiu de guardião para predador. A mesma robustez e potência que o tornaram um caça de escolta excepcional também o qualificavam como uma plataforma de ataque ao solo formidável, um papel no qual ele se destacaria com uma eficiência aterrorizante, especialmente nos meses que antecederam e se seguiram ao dia D. A transição para a função de caça-bombardeiro foi natural, ditada pelas características inerentes da aeronave. Sua capacidade de carga era notável para um caça monomotor. O P-47 podia ser equipado com mais de 1.100 kg de armamento externo, uma carga útil comparável à de bombardeiros leves do início da guerra. Sob suas asas robustas, ele podia carregar 2 bombas de 500 libras, ou uma combinação de bombas menores, e mais tarde, lançadores para foguetes VAR de 5 polegadas, armas devastadoras contra blindados e fortificações. Somava-se a isso seu armamento fixo. As 8 metralhadoras calibre .50 eram tão eficazes contra alvos leves em terra, como caminhões e locomotivas, quanto eram contra aeronaves. Sua lendária resistência, forjada nos combates aéreos em alta altitude, tornou-se ainda mais vital nas missões de ataque ao solo. Voando baixo e rápido, os P-47S enfrentavam um ambiente muito mais perigoso, saturado com fogo antiaéreo concentrado de pequeno e médio calibre, a chamada Flak. Canhões de 20-40 mm, além de milhares de metralhadoras, criavam uma cortina de metal que teria sido fatal para aeronaves mais frágeis. Mais uma vez, o motor radial refrigerado a ar provou seu valor inestimável, absorvendo danos que teriam derrubado qualquer motor refrigerado a líquido. Pilotos retornavam com suas aeronaves crivadas de buracos, mas com o motor ainda funcionando, um testemunho de sua capacidade de sobrevivência em um dos ambientes de combate mais hostis da guerra. Os alvos eram estratégicos e visavam paralisar a capacidade da Wehrmacht de se mover e de se reabastecer. As linhas ferroviárias da França e da Alemanha tornaram-se o principal campo de caça para os esquadrões de P-47. Locomotivas, com suas caldeiras vulneráveis, eram alvos prioritários. Um ataque bem-sucedido podia paralisar um trem de suprimentos por dias. Entroncamentos ferroviários, pontes e pátios de manobra eram sistematicamente destruídos, estrangulando a logística alemã. Nas estradas, nenhuma coluna de veículos estava segura. Comboios de tanques, caminhões de combustível e transportes de tropas eram atacados com bombas, foguetes e, em seguida, metralhados em passagens rasantes. Os pilotos do JUG tornaram-se especialistas em destruir o poderio terrestre do inimigo antes que ele pudesse chegar à linha de frente. Aeródromos da Luftwaffe também eram alvos frequentes. Em ataque surpresa ao amanhecer, os P-47S desciam sobre as bases aéreas, destruindo aeronaves alemãs estacionadas no solo, metralhando hangares e incendiando depósitos de combustível.
Cada avião destruído no chão era um avião a menos para contestar os céus. Para as tropas alemãs em terra, o som característico do motor radial do Thunderbolt tornou-se um presságio de ataque iminente, gerando um estado de terror permanente. A constante ameaça que vinha de cima forçava os movimentos de tropas a serem feitos principalmente à noite, retardando reforços e causando um desgaste psicológico contínuo. O P-47 Thunderbolt provou que sua brutalidade não se limitava ao combate aéreo. Quando os céus estavam limpos, ele descia para causar o inferno na terra, transformando-se em uma das armas táticas mais importantes para o avanço aliado em toda a Europa. Quando a performance de uma máquina de guerra é avaliada, as histórias e os relatos pessoais oferecem a perspectiva humana. Contudo, o verdadeiro veredito, frio e irrefutável, é frequentemente encontrado nos números. No caso do P-47 Thunderbolt, as estatísticas não apenas confirmam sua eficácia, mas também ilustram a escala de sua contribuição para a vitória aliada. Os números, em sua totalidade, contam a história de uma ferramenta industrial de guerra, empregada com uma intensidade e um impacto que poucos sistemas de armas alcançaram. Entre 1941 e 1945, mais de 15.600 unidades do Thunderbolt foram produzidas, tornando um dos caças mais fabricados da história. Essa produção em massa permitiu que ele fosse implantado em todos os teatros de operação, mas foi na Europa que seu legado foi cimentado. Ao longo de sua carreira operacional, os P-47S voaram em mais de 500 mil de missões individuais, um número que reflete sua confiabilidade mecânica e sua onipresença nos céus. Sua função primária, a de caça, resultou em números impressionantes. Pilotos de Thunderbolt da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos foram creditados com a destruição de 3.752 aeronaves inimigas em combate aéreo. Somam-se a isso outras 3.315 aeronaves destruídas no solo durante ataques a aeródromos, elevando o total para mais de 7.000 aviões da Luftwaffe eliminados. A lista de ases que alcançaram seu status voando no JUG, como Francis Gabreski e Robert S. Johnson, é um testemunho de sua capacidade como plataforma de combate aéreo, especialmente quando suas táticas de energia eram aplicadas corretamente. No entanto, foi em seu papel secundário, como caça-bombardeiro, que o P-47 infligiu os danos mais abrangentes à máquina de guerra alemã. Os registros operacionais detalham uma campanha de interdição sistemática. Os pilotos de Thunderbolt foram responsáveis pela destruição de aproximadamente 9.000 locomotivas e mais de 86.000 vagões ferroviários, efetivamente paralisando o sistema de transporte do Terceiro Reich. Nas estradas, eles destruíram cerca de 6.000 veículos de combate blindados, incluindo tanques e carros de assalto, e mais de 68.000 outros veículos, como caminhões de suprimentos e transportes de tropas. Nenhum alvo era pequeno demais. A quantidade de material bélico destruído no solo superou em muito o que foi alcançado no ar, provando que a versatilidade do Thunderbolt era uma de suas maiores virtudes. Essa campanha de destruição foi alimentada por uma quantidade colossal de munições. Os P-47S dispararam mais de 135 milhões de cartuchos de munição calibre .50, lançaram mais de 59.000 toneladas de bombas e dispararam mais de 60.000 foguetes. Cada um desses números representa um golpe direto na capacidade da Alemanha de continuar a guerra. Mas talvez a estatística mais reveladora sobre o P-47 seja a que mede sua própria sobrevivência. Apesar de operar em alguns dos ambientes mais perigosos da guerra, tanto em combates aéreos em alta altitude quanto em ataques rasantes sob intenso fogo antiaéreo, a taxa de perda do Thunderbolt em combate foi de apenas 0,7% por sortida. Isso significa que, para cada 1.000 missões voadas, menos de 7 aeronaves foram perdidas. Este número, extraordinariamente baixo, é a prova final de sua robustez lendária e da eficácia de sua filosofia de projeto. Os números não mentem. O P-47 Thunderbolt não foi apenas um caça bem-sucedido, foi um instrumento decisivo que quebrou a espinha dorsal da Luftwaffe e paralisou a logística da Wehrmacht, acelerando de forma mensurável o fim do conflito na Europa. Ao final da análise, o Republic P-47 Thunderbolt emerge não como a aeronave mais celebrada ou esteticamente agradável da Segunda Guerra Mundial. Ele não possuía a agilidade de um Spitfire em um combate de curva, nem a elegância aerodinâmica de longo alcance que viria a definir o P-51 Mustang. O Thunderbolt era, em sua essência, uma máquina de propósito singular, um produto da filosofia industrial americana aplicada à guerra. Sua concepção não buscava a finesse de um esgrimista, mas a força bruta de um martelo de forja. No teatro de operações europeu, onde a vitória dependia tanto da capacidade de destruir o inimigo quanto da habilidade de sobreviver para lutar no dia seguinte, essa abordagem se provou não apenas válida, mas decisivamente superior. Ele era, sem eufemismos, o
o instrumento mais brutal e eficaz para a tarefa que lhe foi designada. Sua história é a de uma evolução tática imposta pela necessidade. Inicialmente concebido como um interceptador de alta altitude, sua chegada em massa redefiniu o conceito de escolta de bombardeiros. Onde outros caças falhavam por falta de alcance ou resistência, o Jug prosperava, transformando as perigosas incursões em território alemão em missões onde as tripulações das fortalezas voadoras finalmente tinham uma chance real de sobrevivência. Ele não dançava com os caças da Luftwaffe, ele os expurgava do céu com uma metodologia fria e calculada, baseada na física da energia e na aplicação avassaladora de poder de fogo. Sua presença acima das formações de B-17 era uma garantia de segurança, um escudo pesado que quebrou o ímpeto da força de caças alemã e assegurou que a campanha de bombardeio estratégico pudesse prosseguir até sua conclusão lógica. Quando essa batalha pelos céus foi vencida, o Thunderbolt não se tornou obsoleto. Pelo contrário, ele revelou sua verdadeira natureza como uma plataforma de armas multifuncional. Sua transição para o papel de ataque ao solo foi um desenvolvimento natural, quase inevitável. Sua estrutura superdimensionada, sua capacidade de carga e, acima de tudo, seu motor radial à prova de falhas, tornaram-no a arma perfeita para levar a guerra diretamente às forças terrestres inimigas. Ele paralisou a logística alemã, destruindo trens e comboios com uma eficiência implacável. Ele aterrorizou divisões blindadas, transformando estradas e campos em zonas de morte. Em cada missão, ele provava que sua robustez não era um excesso de peso, mas uma armadura essencial que permitia aos seus pilotos operar nos ambientes mais perigosos e, ainda assim, retornar. A relação entre o piloto e a máquina era, portanto, forjada na confiança. Voar em um Thunderbolt era saber que se estava no controle da aeronave mais resistente do campo de batalha. Essa certeza psicológica era um multiplicador de força, permitindo que os pilotos assumissem riscos calculados e pressionassem o ataque onde outros teriam recuado. A reputação do Jug de sempre trazer seus pilotos para casa, mesmo que crivado de buracos e com o motor falhando, tornou-se uma lenda fundamentada em milhares de relatórios de combate. Ele era a personificação da sobrevivência, uma bigorna voadora que se recusava a cair. Essa combinação de letalidade ofensiva e resiliência defensiva definiu seu legado duradouro. Em retrospecto, o P-47 não precisa de adjetivos poéticos para garantir seu lugar na história. Seus feitos são medidos em estatísticas concretas, em milhares de aeronaves inimigas destruídas, em dezenas de milhares de locomotivas e veículos aniquilados, e na baixíssima taxa de perdas entre seus próprios esquadrões. Com potência e metralha, o Jug escreveu seu veredito em cada combate. Um veredito simples, direto e final: chegou, viu, picotou.